mostrou como todo o universo se converge em Jesus, e assim também as nossas vidas, precisam convergir nele, de modo que a gente vai ansiar naturalmente por justiça, por paz, por verdade. Nós vamos nos incomodar com o pecado, nós vamos rejeitar o pecado, quando o Senhor está em nós. No capítulo 2, na semana passada, a gente já fez outra coisa, a gente já desceu essa montanha agressivamente às profundezas da depravação humana, do pecado. Paulo diz: vocês estavam mortos, mortos não respondem. Nós seguíamos a presente ordem desse mundo, aceitando tudo que ele oferecia, sem muito questionamento. Não havia uma luta entre corpo, alma e espírito, mas a partir do momento que o Espírito do Senhor está com o nosso espírito, há esse conflito. Nós podemos dizer: não, isso não é legal para mim, ainda que o corpo peça por isso. Infelizmente, antes, a gente estava suscetível a tudo isso daí. E Paulo fala: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo Jesus, quando ainda estávamos mortos. Nós não tínhamos a mínima condição de responder, mas o Senhor já nos amou ali. Pela graça vocês são salvos, e por essa mesma graça, nós somos usados por Deus para fazermos boas obras. Deus, através de Jesus, no mesmo capítulo 2, ele quebrou muitas barreiras que haviam principalmente entre gentios e judeus, quando ele anula em si mesmo todas as cobranças da lei. Então não havia mais sentido haver essa divisão. A lei apontava para o Messias, e o Messias veio e cumpriu nele todas as ordenanças, nos libertando da culpa. Portanto, a fonte de discórdia que havia entre judeus e gentios deveria acabar, não deveriam haver mais divisões. Então, portanto, do mesmo modo como Cristo nos reconciliou com Deus, derrubando as barreiras físicas e espirituais que nos separavam, a gente deve entender que a igreja deve ser uma construtora de pontes, não de muros, alcançando e unindo todo tipo de pessoa, rejeitando qualquer tipo de preconceito e acepção, porque Cristo fez-nos um. A ideia que permeia constantemente a carta de Efésios é a respeito do significado da igreja. Todos devem saber que, embora a gente se reúna nesse templo, a igreja somos nós. Como o apóstolo Pedro nos ensina, nós somos pedras vivas. Não existe um lugar sagrado. Se existisse um lugar sagrado, a gente não saía lá da Prefeito Zé Monteiro, a gente ficava sempre lá, só lá que é sagrado. Não, nós viemos para cá. Existe a comunidade sagrada, Em 1 Coríntios, Paulo fala: quando vocês se reúnem. Portanto, igreja não é templo, nós somos o templo do Senhor. Esse é um lugar gostoso onde nós podemos nos reunir como comunidade. Igreja também não é clube, onde eu não preciso deixar meu filho em algum lugar, aquela igreja ali é boa, eu vou deixar ele lá, enquanto eu vou dar um tempo por aí. Não é clube, A questão da igreja é muito séria nos planos de Deus. O Senhor fala: ide por todo mundo, pregando o Evangelho. Então a igreja é o corpo místico de Cristo, onde Ele é o cabeça. E aqui já no capítulo 3, começamos assim: por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim, em favor de vocês, pela graça de Deus. Paulo não era gentio, Paulo era judeu, e é interessante como Deus escolhe justamente Paulo, um judeu dos judeus, fariseu, para falar do amor de Deus para os gentios. Aliás, quando Paulo estava escrevendo essa carta, ele estava em Roma, por conta de ter levado gentios ao templo, Você sabe disso lá em Atos. Ele está em Roma, preso em uma casa, aguardando esse julgamento, mas ele não diz que ele é prisioneiro de Roma, ele é prisioneiro de Cristo Jesus.
Paulo é o que é pela graça de Deus e está onde está pela graça de Deus. Nada o abala, ele sabe o seu lugar nesse cenário todo. Ele sabe ao Deus que está servindo. Então não importa as circunstâncias em que ele se encontra, ele sabe que tudo, absolutamente tudo, está no controle de Deus. E Paulo enxerga Roma, na verdade, como sua prisioneira, e não ele como seu prisioneiro. Porque eles tinham que trocar a guarda a cada 6 horas. A cada 6 horas, Roma tinha que enviar um soldado para ficar tomando conta de Paulo. E adivinha o que ele fazia? Ele pregava o amor do Senhor para o soldado. Então, Paulo via Roma sendo obrigada a enviar seus soldados para serem evangelizados por ele. Roma era prisioneira de Paulo, não Paulo prisioneiro de Roma. E ele continua: certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus, isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhe escrevi brevemente, como foi no capítulo 1, versos 9 e 10, de fazer convergir todas as coisas em Cristo, como nós acabamos de falar. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, verso 4. E eu amo quando Paulo coloca assim: ao lerem isso, nós entenderemos o mistério de Cristo. Porque ele não diz, olha, quando você sonhar com isso. Ele não fala, quando algum irmão ficar trazendo profecia para você, você vai entender isso. Não, ele diz assim, ó, simples: quando você lê isso, você vai entender o coração de Deus. Esse mistério não foi dado a conhecer, verso 5, aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Ele está dizendo aqui que Daniel, Isaías, Jeremias, ninguém sabia disso que ele vai falar. Mas agora foi revelado ao Espírito Santo, dos santos apóstolos e os profetas de Deus. Isso é uma revelação nova, algo que chega da parte de Deus. Verso 6, a saber que mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Deste me tornei ministro, pelo dom da graça de Deus a mim concedida, pela operação de seu poder. Então, no início, todos os discípulos, os novos discípulos, os formadores da igreja, eles eram judeus, que se converteram, entenderam que Jesus era o Messias, que era tão falado nas Escrituras, no Antigo Testamento, mas nunca foi mencionado lá que iria surgir uma nova comunidade de gentios e judeus juntos, envolvidos nas doutrinas desses apóstolos. É claro que eles tinham uma ideia de que gentios eles podiam ser prosélitos, eles podiam se converter ao judaísmo e assim cumprir todos aqueles cerimoniais e viverem ali no pátio, no cantinho deles. Mas jamais passou na cabeça deles que os judeus se somariam aos gentios, formando simbolicamente, como a gente leu nos outros capítulos, um novo homem, numa mesma comunidade de fé, que centralizada na pessoa de Jesus Cristo, fosse abandonar os seus rituais, porque eles foram cumpridos em Jesus, para aprender a doutrina dos apóstolos. Isso eles não sabiam. O mistério então é esse, que em nenhum lugar das Escrituras um dia foi escrito aquilo que viria a se tornar algo que é tão normal para a gente, que é a igreja. Em nenhum lugar estava isso. De repente as pessoas estavam vendo aquelas comunidades se formando, de judeus e gentios, juntos no mesmo lugar, e perguntou, peraí, onde é que está escrito isso? Está nos manuscritos? Está na Bíblia hebraica? Está não. Esse é um mistério que veio à tona para esclarecer algo. Que Deus não agiu na história de Israel apenas para se relacionar com os judeus. É um Deus que inicialmente é revelado aos judeus, mas ele não é um Deus exclusivo dos judeus. Ele é um Deus universal.
Ele é um Deus que cuida de toda a humanidade, de todos os povos, Ele é um Deus de todas as nações. Os profetas, eles viram aspectos da primeira vinda de Cristo e viram aspectos da segunda vinda de Cristo, mas não da igreja, que estaria exatamente entre essas duas eras, entre a primeira vinda e a segunda vinda. Gênesis 12, o Senhor fala para Abraão: olha, abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então, na chamada de Abraão, era que os gentios, sim, fossem incluídos, mas jamais eles esperavam que fosse dessa forma, eles não tinham esses detalhes todos. E de repente os judeus estão vendo ali um monte de gentio congregarem no mesmo lugar com eles, e Paulo tem que resolver, Paulo tem que explicar isso para eles. Pagãos que adoravam outros deuses, que requisitavam outros tipos de sacrifícios, considerados altamente impuros aos judeus. Alguns deles, até sacrifícios humanos. Então os judeus, eles ficam atormentados com aquilo, e Paulo tem que resolver essas questões. Em 1 Coríntios, por exemplo, ele tem que falar coisas óbvias, como: ô meu irmão, não é para você se deitar com a tua madrasta não, meu filho, acabou essa história aí. Porque entre os gentios isso era uma prática natural, ninguém se abalava com isso daí. E Paulo tem que falar direitinho: meu filho, parou isso aí, essa história não pode acontecer. E ele prossegue no verso 8: embora eu seja o menor dos menores dentre todos os santos, foi-me concedida essa graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo, embora eu seja o menor dos menores. Então o Espírito Santo nos diz que isso é algo muito sério, se ele conservou esses dizeres de Paulo. Não era uma falsa modéstia, Paulo não está aqui dando uma de humilde. Não, Paulo era verdadeiramente um terrorista. Eu e você, nós somos muito gratos ao que Deus fez através da vida de Paulo. Mas Paulo, antes da conversão, era um traste, né? Ele era o fundo do poço do que é ser gente. Ele era um Osama Bin Laden, gente. Era isso que ele era. Para que o sol ele produza luz e calor que mantenha a gente vivo, ele passa por um processo chamado fusão atômica. Então, no Sol se fundem mais de 500 milhões de toneladas de hidrogênio por segundo. E essas 500 milhões de hidrogênios formam mais de 500 milhões de toneladas de hélio, numa temperatura de 20 milhões de graus, sob uma pressão que é 100 bilhões de vezes maior do que a pressão da gente, do que a pressão atmosférica. Então, nessa fornalha colossal chamada Sol, 4 milhões de toneladas de hidrogênio, que não viram hélio, viram energia, graças ao qual eu e você vivemos aqui na Terra. Quantos de nós sabíamos disso? Eu não sabia, não sei se você sabia, mas o fato é que mesmo sem saber de tudo isso, nós gozamos dos benefícios do Sol. Isso é graça de Deus. Imagine Paulo no começo de carreira, vindo na secretaria da igreja, deixando seu currículo: blasfemador, destruidor, assassino, perseguidor da igreja. Quem é que queria ter um cara desses por perto? Mas mesmo diante de todos esses crimes, Paulo entendia e recebia a graça de Deus, do mesmo modo que eu e você, sem entendermos todo esse processo da fusão atômica do Sol, nós gozamos e recebemos o seu calor, sua luz, sua vida. Então, às vezes, nós queremos entender todo o processo da graça de Deus: por que que Ele me escolheu, por que que Ele me chamou, por que que eu fui salvo. Isso é tolice, porque a graça é favor não merecido. Paulo recebia a graça de Deus e sabia quem ele era
pela graça de Deus. Embora eu seja o menor dos menores dentre todos os santos, foi-me concedida essa graça de anunciar ao gentio as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração desse mistério, que durante épocas passadas foi mantido em oculto em Deus, que criou todas as coisas. Então, olha só, pessoal, que legal, tinha um mistério aí, mas desbloquearam o conteúdo, e a gente viu o que Deus tinha para essa era. E não é que eu fui escolhido para conectar vocês? Então, Deus não é um cara chato, monótono, que faz tudo igual a toda hora, né? De vez em quando Ele faz algo que nos surpreende, que deixa a gente de bobeira, e às vezes boiando, sem entender nada do que Ele fez. Isso é um problema grave em algumas comunidades muito religiosas, que elas se apropriam de Deus como fossem donas de Deus. Olha, Deus não vai fazer diferente disso não, porque a gente sabe como é que Ele age. Então, aí vem Deus e pumba, dá uma na cara, faz algo novo. Verso 10, a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. É interessante porque quando a gente pensa na igreja, muitas vezes a gente pensa do modo horizontal, de irmãos para irmãos. E isso, é claro, tem uma grande ênfase no Evangelho. Mas não é só isso. Aqui, por exemplo, Paulo está chamando a atenção da gente para a funcionalidade da igreja de maneira vertical, onde a existência dela, ela se relaciona e interfere nos poderes e autoridades das regiões celestiais. Deus, Ele planejou demonstrar sua multiforme sabedoria, de muitas faces, de muitas cores, através de quem? De todos nós, a igreja. Judeus e gentios de toda parte, ricos e acadêmicos, fazendeiros, estudantes, leigos formam a igreja, todos juntos sendo a igreja de Cristo, demonstrando seu poder, sua sabedoria para quem? Para os poderes e autoridades nas regiões celestiais. Então dá para entender isso, que Deus não usa a gente só para evangelizar, mas para mostrar aos seres mais antigos desse universo o modo como a sua graça, como a sua sabedoria funciona. Eu e você juntos, nós mostramos aos anjos do Senhor e aos anjos caídos a grandeza desse Deus, distribuída aqui no nosso meio. Eles veem a nossa fraqueza, eles veem a nossa limitação, eles veem a nossa pecaminosidade, eles veem todas as nossas limitações, mas ainda assim, eles veem a graça de Deus sobre as nossas vidas, eles veem em nós a imagem e semelhança de Deus, e eles ficam atônitos com isso, com a grandeza desse amor, como é que Ele consegue transformar essas vidas tão limitadas em outra coisa, que se dá de acordo, verso 11, com o seu eterno plano, que Ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem? Temos livre acesso a Deus, em confiança pela fé nele. Então o texto diz que nós temos livre acesso a Deus. Então imagina só, os anjos do Senhor, aqueles mais graduadões lá, bem grandões, eles têm limitações, eles não podem fazer o que querem, tudo é extremamente organizado, ninguém chega atrasado para o culto lá, mas nós, os filhos de Deus, foi nos concedido o poder para estarmos nos átrios do Senhor, a qualquer momento você pode parar, você pode fechar seus olhos, ou mesmo com os olhos abertos, e clamar pelo Senhor, e falar com o Senhor, e visitar a Deus, e ouvir do Senhor. Eles não têm isso, eles ficam assim, esses caras, a nós, os pequeninos, e ficam maravilhados com isso.
Então imagina o que Paulo está trazendo aqui. Ele está dizendo, olha, não só judeus ficaram chocados com os privilégios dados para vocês gentios, mas também os anjos, seres que viveram eras com o Senhor e não sabiam desse plano maravilhoso a respeito da igreja. O que Paulo está nos incentivando aqui de maneira prática? A corrermos na direção do Pai, a não ficarmos com vergonha, a não sermos parados por qualquer coisa, se esse Pai está sempre de braços abertos, se o trono dele permite a nossa entrada constantemente. Então, meu irmão, não deixe que as potestades, os anjos caídos de Satanás, digam que você não pertence a essa família. Não deixe que eles infestem a tua mente de acusações e te impeçam de correr para os braços do Pai, não importa o que tenha acontecido. Faça como Paulo, não fica se importando com o teu currículo, se importa com quem te chamou para trabalhar. Acabou. Quem nos fez co-herdeiros de Jesus. Então, se nós queremos honrar a Deus, nós devemos abraçar a graça do Senhor. Portanto, verso 13, peço-lhes que não se desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Pessoal, vocês estão tristes porque eu estou preso, Paulo está dizendo. Vocês estão chateados porque eu estou sofrendo? Esqueçam isso. Aliás, o que eu estou passando aqui é uma glória para vocês, é uma bênção para vocês. Não se deixem abater pelo que está acontecendo comigo, não. Está tudo no controle de Deus. Eu estou exatamente no lugar que eu deveria estar. Então, o grande foco de Efésios 3 aqui é o ministério da centralidade de Cristo exposto através da igreja. A multiforme sabedoria de Deus é demonstrada através da igreja, aos poderes e potestades das regiões celestiais. Os demônios que apavoram, atormentam, escravizam as pessoas, estão testemunhando diante de si o poder transformador da graça de Jesus na vida de cada um de nós. Gente que vivia em idolatria, em paganismo, e Deus vem e demonstra o seu poder, transformando aquela vida, nada é impossível para Ele. E falar disso naquele mundo antigo dos romanos, onde o Império Romano dominava o mundo, era algo muito complicado, porque quem tinha o poder do mundo era Roma. E desde Júlio César, o imperador, ele era considerado um ser divino, a quem se prestavam homenagens, a quem se prestava adoração. Então, ele era associado à pessoa, o seu domínio espiritual, com o poder que ele tinha, com o poder que o imperador romano tinha. Fora isso, você ainda tinha as religiões, competindo entre si para ver quem tinha mais poder. Então, tudo ali estava sendo uma disputa de poder no mundo físico, espiritual e político. Então, Paulo nos expõe que Deus resolveu derrubar tudo isso, através de algo que Ele guardou escondido, que era o mistério da igreja, de ver esses dois povos juntos e vidas transformadas. E diante de tudo isso, Paulo começa a orar de um modo especial para os Efésios. Por essa razão, verso 14, ajoelho-me diante do Pai, o qual recebe toda a família nos céus e na terra. Novamente Paulo usa Pai, a fim de situar as pessoas como membros de uma família que abrange o céu e a terra. Ele reforça esse sentido de proximidade, de que o nosso Deus é um Deus que é Pai, algo tão diferente daqueles deuses da antiguidade, que tinham, como a gente estudou semana passada, guardavam uma distância enorme das pessoas. E ele diz, me ponho de joelhos. Isso é muito legal, porque fala com a gente. Então, se a gente está passando por esse ano de pandemia, onde a nossa liberdade foi cerceada, ainda há tanta incerteza do amanhã nesse lugar, talvez a tua vida tenha sido abalada, a tua saúde, os membros da tua família, talvez pessoas tenham morrido na sua família, talvez você tenha perdido seu emprego, seus clientes estão desaparecendo.
A sua mente não para de ser desafiada em ficar sã, em meio a tanta pressão, tanta dificuldade. Então, meu irmão, se mediante a tudo isso, você ainda não fez dessa cela chamada 2020 um templo de oração, você precisa rever a sua vida. Se você ainda não fez da rendição aos pés do Senhor um hábito no seu dia, por favor, faça já. Não existe também nada melhor do que poder abençoar aos outros com orações, né? Eu particularmente fico muito feliz quando as pessoas falam para mim: Naldinho, eu estou orando pela sua vida, tanto nas reuniões de oração como em outro lugar. Isso transborda o coração da gente de alegria, porque não há nada mais caro que se possa dar para outra pessoa do que manter a vida dela em oração. Não tem, é maravilhoso. Oro, verso 16, para que com suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Essa oração de Paulo, ela tem 4 pontos extremamente importantes aqui. Primeiro, no verso 16, é a força do Espírito Santo. Então, um dos maiores problemas do ser humano é acreditar na sua própria força. O que é um ídolo? Um ídolo, é claro, é aquilo que eu coloco no lugar de Deus para adorar. Eu faço um ídolo de acordo com o que eu quero, aquele ídolo que me deixa fazer o que eu quero, o que eu acho bom. Eu não quero um Deus que fique me confrontando. Então, eu tenho um ídolo. E esse ídolo, ele é nada mais que um reflexo nosso, da nossa própria força. Ó, eu que mando aqui. Você cria e projeta algo em torno da sua própria imagem, para a sua própria glorificação. E a autossuficiência que é feito nisso é um dos maiores pecados do ser humano. É achar que ele domina todas as coisas, que ele resolve tudo sozinho. Então Deus vem e nos joga numa outra direção, para fora da gente. Sai fora de você. Deus diz, Deus nos joga numa outra direção, Deus nos joga para fora de nós mesmos. Amar a Deus e amar os seus semelhantes. Amar a Deus e amar seus semelhantes. Sai de você. Porque é tão importante que a força venha do Espírito Santo de Deus, que só Ele para conseguir fazer isso na gente. E principalmente porque essa força não é dominada por nós. Quando eu deixo o Espírito Santo agir em mim, eu estou abrindo mão do meu poder, da minha força, daquilo que eu quero fazer. Segundo ponto, a habitação de Cristo no coração da fé, que está no verso 17. Então, se você não tem uma fé neotestamentária, de fato, você vai ter medo de espírito demoníaco, você vai continuar vendo horóscopo, tem medo de gato preto, medo de comer comida macumbada, vive com medo, porque você não tem uma fé firme. Então, todos esses medos invadem o coração daqueles que não têm Cristo habitando com fé ali dentro. Então, Cristo ele deve habitar os nossos corações, mas não como alguém que visita de vez em quando eu permito. Ele deve morar dentro dos nossos corações, nos fazendo um com Ele. Então, fazendo com que as nossas palavras sejam as suas palavras, que com o seu amor seja o nosso amor, sua vida, a nossa vida. E quando isso acontece, nós estamos uns com os outros.
e somos alicerçados nele. Terceiro ponto, compreensão do amor insondável de Cristo, verso 18. A falta do entendimento do amor de Cristo nos faz temer o futuro em relação à salvação, e nos faz temer o presente, achando que toda a luta que nós passamos é fruto da nossa falha como cristãos. A gente fica se comparando um com o outro. O fulano é abençoado porque ele é assim. Eu, tadinho de mim, sou muito pequenininho, não sei mais o que. Não, quando você entende que o amor de Deus é igual para todos, você está firme. Então ele fala que, olha, vocês precisam entender essa geometria espacial do amor de Deus: largura, comprimento, altura e profundidade. Falando em engenheirês, vocês precisam entender quantos pi radianos tem o amor de Deus, né, Eduardo? O amor de Deus, ele é largo, ele nos fala. João 3,16, porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus, ele é cumprido. Jeremias 31,3, com amor legal, eu te amei com amor eterno, com amor leal te atraí. Amor eterno, é cumprido. O amor de Deus é profundo, porque ninguém pode ir mais fundo do que morrer numa cruz. Filipenses 2, versos 7 e 8. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. E o amor de Deus, ele é alto, como nós estudamos semana passada. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós realmente podemos entender a altura, o comprimento, a profundidade, a largura do amor de Deus. Quando nós olhamos para a cruz, a gente vê que o amor de Deus é largo, porque ele inclui cada pessoa. O amor de Deus é comprido, porque ele vai até a eternidade. O amor de Deus é profundo, porque alcança até o pior dos pecadores. E o amor de Deus é alto, porque ele nos leva até o céu. Por fim, o quarto ponto, o enchimento da plenitude que vem de Deus, também no verso 18. O que é plenitude? Plenitude é o caminho na direção da experiência máxima do sagrado. Então é compreender aquele que é insondável, é conter aquele que não pode ser contido, e isso é fantástico. Era isso que aquelas pessoas estavam fazendo em meio às perseguições, porque Nero estava atacando fogo em todo mundo. Mas as pessoas diziam: Jesus é meu rei e ele vai voltar. E aí tinha os pessimistas, que diziam: mas Nero que está no poder. E tem um monte de gente às vezes assim, dentro e fora da igreja, né, que só consegue enxergar o que os olhos podem ver aqui. Então os olhos da pessoa estão sempre centrados no mundo físico. Essa é a única realidade que ela enxerga, ela não vê através da fé. Paulo está preso, os cristãos estão sendo perseguidos, muitos sendo queimados vivos, e a maioria dos que estão vivos são escravos. E mesmo assim, ele tem essa plenitude dentro dele, capaz de escrever versos que são um dos mais bonitos que tem na Bíblia. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A luz dos olhos de uma pessoa se apaga quando tudo que ela planejou e investiu foi usando o seu esforço. Ela confiou em algo que era do homem, e aí ela fica frustrada, ela não sabe o que fazer. Paulo, ele perdeu tudo que tinha. Paulo perdeu sua posição social, Paulo perdeu seus títulos, talvez até sua esposa, como alguns dizem, depois da conversão, e ele está aqui, nesse momento delicado da vida dele, falando: aquele que é capaz de fazer
infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Verso 21, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. A dimensão onde o grande projeto de Deus se dá, meus irmãos, é na igreja. A igreja, eu sei, é um lugar que está cheio de gente problemática, todos nós. Então, quando você pensa em algum projeto que você vai fazer para a sua vida, o que você faz? Você começa a fazer uma seleção, né? Você vai fazer um projeto na sua vida, você vai fazer algum investimento, você vai fazer uma seleção. Por exemplo, um clube, ele cobra joias, ele cobra taxas mensais, e aí você tem que preencher, dependendo do clube, um monte de requisitos para ver se você pode frequentar aquele determinado clube. A igreja não, a igreja está aberta. Entra qualquer um na igreja. E a pessoa geralmente vem para a igreja quando a vida dela está muito ruim. Está muito ruim. Ela vem para a igreja. Porque quando estava boa, ela fala assim para você: eu estou esperando Deus tocar no meu coração. Qualquer hora eu apareço. Então ela vem geralmente quando a coisa está ruim. Então aqui a gente tem gente de todos dos mais diferentes panos de fundo de vida. E é lógico que às vezes vai dar pau, né, gente? Normal isso daí. O importante é aquilo que Deus vai fazendo através das nossas vidas, o quanto nós aprendemos uns com os outros e o quanto nós somos transformados nesse mistério de Deus. A igreja, ela é assim desde o começo. Vocês estão vendo aqui em Efésios. Gentios e judeus tendo o maior problemão para ficar junto. Quando a gente olha aqui para a Bíblia e quando a gente olha para a história da igreja, a gente sabe que nenhuma igreja foi ruim. Todas foram péssimas. Todas foram péssimas. Está cheio de seres humanos, cheio de pecador, não tem essa. Mas assim como Deus consegue lidar comigo, que sou uma pessoa difícil, Deus consegue lidar com a igreja. Então Deus, ele é bem louco, no sentido de criar um projeto que se mostra impossível de ser realizado. Mas Deus ama usar exatamente aqueles que são improváveis. Tem um monte de gente que quando vê alguém sendo usado, acha que aquele irmão é menos qualificado, na opinião dessa pessoa. E fica doido, né? Como é que esse cara pode estar ali? Deixa ser eu, que sou muito mais preparado. Mas não é bobão, não é você. Com inveja, com língua grande, dor de cotovelo, vai ficar chupando o dedo aí até as próximas eras. Até que se entenda que não é nada, absolutamente nada sobre nós, é tudo sobre Jesus. É tudo sobre Jesus. Como compreender aquele que é insondável? Como conter aquele que não pode ser contido? A única maneira disso, meu irmão, minha irmã, é através do milagre da fé. O mesmo Paulo fala lá em Romanos 4, 18 ao 22, eu vou ler para vocês. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois contava com cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que aquele que era poderoso para cumprir o que havia prometido, de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi também creditado por justiça. Abraão creu e aquilo foi-lhe imputado por justiça. Então imagine só o velhinho ali, 100 anos, barba grande, todo alegre, saltitando, cantando, e alguém vem e pergunta: por que você está desse jeito? E aí ele fala: eu vou ter um filho. Você vai ter um filho? Quantos anos o senhor tem?
100. Bem, o senhor deve ter uma esposa bem novinha, né? Ela tem 90. Quantos anos vocês estão casados? 75. Quantos filhos o senhor já teve com ela? Nenhum. O senhor vai ter um agora. Bem, quantos meses a sua esposa está grávida? Ela não está ainda, não. O senhor tem 100 anos, ela tem 90, os dois nunca tiveram filho. Ela não está grávida, e o senhor está dançando aí, celebrando que vai ter um filho com ela? Como é que isso é possível? Mas Abraão não olhou nenhuma circunstância, ele simplesmente creu na palavra de Deus, assim como Paulo aqui. Oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês possam ser cheios da plenitude de Deus. Esse é o mistério da igreja, que através da centralidade de Jesus, que destrói os muros que separavam as pessoas, que as une em um único corpo, que através dela declara sua glória nas regiões celestiais, através dele é possível a gente compreender aquilo que é insondável, a gente conter aquilo que não pode ser contido, através do milagre da fé. Amém, meus irmãos? Vamos orar em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua graça, a qual nós simplesmente abraçamos, Jesus, e celebramos não deixando que o nosso passado, as nossas limitações, as nossas falhas, venham a conter a nossa colaboração no Teu plano de proclamação do Evangelho nessa terra. Obrigado, Senhor, por nos revelar esse mistério, antes oculto, que se chamava a igreja, e nos permitir fazer parte dele. Que o Teu favor resplandeça em nossas vidas, de modo que as pessoas ao nosso redor desejem o mesmo Deus que nós. E todos os seres nas regiões celestiais observem através das nossas vidas a transformação pela grandeza do Teu poder. Que no convívio tão diverso, a unidade encontre morada, Senhor, porque o Teu sangue foi derramado lá na cruz, para que nós fôssemos um. Nos ajuda a sermos pacientes, amorosos, receptivos uns com os outros. E nos faz sermos objetivos em acertar o alvo proposto por Ti em nossas vidas. Não nos deixe nos perder em discórdias, Senhor, em divisões e infantilidades, que nos mantém para trás do crescimento. Protege aqueles que estão Te servindo, Senhor, aos irmãos durante essa semana, que assim como a cela não impediu Paulo, nós possamos usar todos os recursos disponíveis para termos comunhão contigo e com os irmãos, que possamos continuar, Jesus, apesar de tudo, no Teu poder, servindo uns aos outros e, acima de tudo, Te adorar por tudo que és em nossa vida, em nome de Jesus, amém.